A coragem de mudar. Nosso momento de reflexão hoje vai falar sobre coragem. Coragem hoje é um dos temas mais pedidos nas minhas palestras. Para quem não sabe, eu dou palestras sobre negócios, eu dou palestra contando aí sobre a minha trajetória empreendedora, falando sobre meus negócios, depende o tipo do contratante. Mas a disparado que eles mais pedem e que eu tenho muita interação pós-evento é essa palestra Coragem de Mudar. E por que eu acho que ela começou a causar tanto impacto, nas pessoas? E nem eu tinha me dado conta até eu receber o feedback de um contratante. Porque essa palestra eu falo sobre a minha trajetória de vida, os momentos que eu precisei ter coragem para mudar, que eu precisei ter coragem para inovar, que eu precisei ter coragem de parar de escutar o que os outros vão falar. Precisei ter coragem para ir atrás dos meus sonhos. Eu, como boa sagitariana que sou uma pessoa que sonha muito, mas eu sou uma pessoa que realiza muito. Eu sempre brinco com a minha mãe, quando ela vai me deixar no aeroporto, eu falo: se o meu avião cair, saiba que eu morri feliz. Porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui atrás das coisas que eu queria. Algumas deram certo, algumas deram errado, algumas eu precisei de mais energia e algumas eu até acabei desistindo também. Então, a coragem de mudar, às vezes não é nem a ausência de medo, Às vezes a gente tem medo, mas o que eu mais vejo aqui trazendo para o meio empresarial, para o meio profissional, tem duas coisas. Uma, as pessoas têm medo de perder a estabilidade, porque, gente, estabilidade, ela não existe. Você pode ser CLT, você pode ser empreendedor, você pode ser herdeiro, não importa. Estabilidade não existe, tá? A gente tem algumas coisas que deixam a gente mais estável ou não, mas a maioria das coisas a gente sequer tem controle sobre elas, Vamos pegar como exemplo, você embarca no avião. Ninguém embarca no avião pensando que o avião vai cair, Todo mundo embarca no avião com aquela vontade de chegar no destino, de viajar, de curtir. Mas pode acontecer. É o meio de transporte mais seguro do mundo? Só perde pro elevador. Mas pode acontecer. Se a gente não faz nada, Ah, Roberta, mas nunca aconteceu nada comigo. Então, provavelmente você espera porque vai acontecer. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai refletir: por que eu não tive coragem de fazer as coisas e a minha vida é sempre a mesma coisa. E geralmente isso acontece quando a gente começa a envelhecer. Eu comecei a notar que essa palestra, a coragem de mudar, ela impactava porque eu comecei a contar os sonhos que eu queria conquistar e as mudanças que eu precisei fazer. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu já compartilhei em algumas palestras, mas eu não compartilhei aqui na internet. Quando eu fui morar sozinha aos 24 anos, eu morava numa casa maravilhosa, Tinha empregada doméstica, tinha motorista, eu não tinha que me preocupar com nada, eu não pagava nada. Eu morava na casa dos meus pais, tinha do bom e do melhor, literalmente falando. Mas eu decidi que eu queria mais. Eu decidi que eu queria outras coisas para minha vida. E eu decidi ir morar sozinha. E foi o maior impacto que eu tive na minha vida. Porque eu precisei mudar. Fui morar em Ponta das Canas, para quem não sabe, é norte da ilha, só que isso tem mais de 20 anos. Nem se compara o acesso que se tem hoje. Eu não ia ter empregado, eu não ia ter nada. Primeiro dia que eu fui no supermercado, eu fiz como eu ia fazer com a minha mãe. Eu comprei as coisas e nem vi o preço. Quando eu cheguei no caixa, o bicho pegou. Pegou tanto que eu passei um mês sem faxineira, sem empregada, sem sair em salão de beleza, sem fazer nada, absolutamente nada. Eu ia de casa pro trabalho, do trabalho para casa. Aí você vai dizer: ah, Roberta, mas essa é a vida da maioria dos brasileiros. Eu sei, mas essa não era a vida que eu tinha, não era a vida que eu estava acostumada. Escutei de muita gente dizendo: Roberta, não vou jantar aí com você, porque o que eu gasto de combustível aqui, eu posso almoçar no centro, eu posso fazer alguma coisa no centro. Isso eu não escutei 1, 2 vezes, mas eu tava tão determinada que ali foi a primeira vez que eu fiz um filtro na minha vida. E eu falei: já que eu tive coragem de sair de casa, eu agora vou atrás de tudo que eu quero. E assim foram todas as outras coisas. Quando eu saí da empresa da minha família, eu não tive apoio. Eu conto nos dedos de uma mão só quem esteve comigo, mas eu sabia o que eu queria. Quando eu abri o meu e-commerce foi menos difícil, porque eu já tinha 8 anos de empreendedorismo, então eu já tinha passado todas essas fases. E assim eu fui ao longo da minha vida. E esses tempos, eu falando com um amigo meu,
ele me contou, o ano passado, a gente teve uma conversa super longa, super legal, né? Ele tava falando, pô, Roberto, eu tô muito feliz no meu trabalho. E ele tinha acabado de passar num concurso, fazia 1 ano e pouco, eu acho que ele tinha passado. Mas ele tinha feito não sei quantos semestres de engenharia de produção, saiu de engenharia da produção e foi se formar dentista. Pra quem sabe, essas faculdades não são fáceis. E ele nem chega perto de estar trabalhando na área. Ele foi trabalhar numa área onde envolve risco de vida. Odontoengenharia não, mas a escolha que ele fez não precisava dessas formações e precisava apenas passar num concurso público. E ele me disse, Roberta, ninguém nunca gostou muito dessa ideia, mas eu estou muito feliz, eu estou muito realizado. Ninguém entende como eu me formei, comecei 2 faculdades e escolhi uma carreira nada a ver, que ainda coloca a minha vida em risco. E eu falei pra ele, olha, quando eu comecei também era assim, também foi assim, né? Mas o tempo passou e agora esses tempos, ele estava me contando, além de estar no trabalho que ele está conciliando, ele voltou a lecionar, ele voltou a ensinar sobre a especialidade dele na área de odonto. Quando a gente tem coragem, tá? A gente também tem coragem de saber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. E se você não tem coragem para fazer as coisas, às vezes outras pessoas vão fazer e vai chegar um tempo que você vai refletir sobre esse assunto. Muitas pessoas, quando vêm para o meu programa de mentoria, a primeira pergunta que eu faço é: você está disposto a mudar? Você tem coragem de botar a mão no problema para a gente fazer um trabalho legal e chegar onde você quer? Eu já tive pessoas que declinaram nessa entrevista, que eu faço uma entrevista para entender se eu posso ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa quer uma coisa de outra área que não é a minha. Então, e eu só faço mentoria com aquilo que eu entendo, tá? Se não, eu indico um outro profissional sem problema nenhum. Então, não tenha medo, não se preocupe que os outros vão falar, as pessoas sempre vão falar, bem ou mal, esqueça. Vá atrás daquilo que você quer, dos seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos. Obviamente, né, sem fazer nada errado, nada ilícito, tudo tem seu tempo, mas não deixe de fazer. Porque, às vezes, principalmente aqui nas redes sociais, o que causa muita frustração, sabe o que é? Você vê que o outro teve coragem de fazer e você não. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Não tenham medo de correr atrás dos sonhos de vocês. E se precisar voltar atrás, volta também. Tenha coragem de reconhecer que não foi legal e parte para uma próxima etapa. É isso.